Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num verdadeiro clássico do desenvolvimento pessoal, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. É aquele livro com uma promessa, uma promessa gigante. Usar a mente para moldar a realidade e alcançar basicamente tudo. Uma promessa que, e já lá vão mais de 60 anos, continua a vender milhões de livros. É um fenómeno, sem dúvida. Precisamente. E para percebermos isto, temos fontes muito interessantes. Por um lado, a biografia oficial, resumos da obra para, apanharmos a filosofia dele, mas por outro, para o contraponto, fomos a uma discussão online, no Reddit, cheia de leitores céticos, desiludidos. E a fazer a ponte entre estes dois mundos, temos a nossa fonte talvez mais inesperada. É um trabalho académico de neurociência sobre como o cérebro toma decisões e vai buscar gigantes como o Nobel Daniel Kahneman e o nosso António Damasio. A nossa missão, portanto, é tentar perceber se as ideias do Murphy são só pensamento mágico, como dizem os críticos, ou se ele, de alguma forma, antecipou o que a ciência cognitiva hoje começa a provar. Vamos a isso. Para começar, quem era este Joseph Murphy? A biografia diz-nos que ele viveu entre 1898 e 1981 e foi uma figura importante na Igreja da Ciência Divina em Los Angeles. Ah, sim? Escreveu dezenas de livros e é visto como um dos pioneiros de toda a indústria motivacional, o avô espiritual de um Tony Robbins, por exemplo. Aham. E a sua ideia central, que é o motor do livro, é que dentro de cada um de nós existe uma casa do tesouro, uma força imensa, o que ele chama de mente subconsciente. E essa mente governa quase tudo, é isso? Mais de 90% da nossa vida mental, segundo ele. E a ideia é que se conseguirmos, e cito, dar-lhe as ordens certas, ela pode concretizar os nossos desejos. Dar-lhe as ordens certas. É uma expressão curiosa. Olha, um dos utilizadores do Reddit, que criticava o livro, falava de uma história que ilustra bem esta ideia. Deixa-me adivinhar. Alguém queria muito uma coisa que não podia pagar. Exatamente. Uma mulher que queria desesperadamente uma carteira de marca caríssima. E seguindo o método de Murphy, ela não se ficou pelo desejo. Ela começou a visualizar a carteira, a sentir o toque, a acreditar com toda a força que a carteira já era sua. Quer dizer, a viver a emoção de já a ter. E supostamente, pouco tempo depois, uma amiga aparece e oferece-lhe a tal carteira. Exatamente a mesma. Lá está! E o ponto crucial aqui, o que causa tanto fascínio como ceticismo, é que o Murphy não diz que isto foi uma feliz coincidência. Não, de todo. Ele afirma que o subconsciente dela moveu o universo para que a carteira lhe chegasse às mãos. A questão que fica é, como? E essa pergunta, o como, é precisamente onde muitos leitores desistem. É a fronteira entre inspiração e, incredulidade. Exatamente. O utilizador que começou a discussão no Reddit diz que foi por causa de histórias como esta que o livro lhe pareceu mais um conto de fadas. Sentiu-se enganado porque não havia um mecanismo que fizesse sentido. As críticas na discussão parecem focar-se em dois pontos. O primeiro é esta abordagem que eles chamam de mágica. O gênio da lâmpada. É isso. A ideia de que o subconsciente é um gênio que cumpre desejos parece ignorar, a realidade. A história da carteira é vista como o exemplo perfeito de pensamento mágico, atribuir uma causa sobrenatural a uma coincidência feliz. E a segunda crítica que fazem é a suposta prova científica dele. Ele fala muito da hipnose para validar as teorias. Sim, ele diz que sob hipnose se pode convencer alguém de que é um gato ou algo do género. Pois, mas o tal utilizador do Reddit foi pesquisar um bocadinho e contrapõe isso. E o que é que ele diz? Diz que a ciência moderna vê a hipnose de outra forma. Aumenta a sugestionalidade, sim, mas não consegue forçar-te a fazer algo contra a tua vontade ou os teus valores. Ou seja, não é controle mental. Exato. E isso levou-o a pôr tudo em causa e a arrumar o livro na prateleira da pseudociência. Essa desconfiança é um sentimento que se vê muito no fórum. Vários comentários comparam o livro a O Segredo. Sim, que também assenta na lei da atração e é muito criticado pela base científica. Frágil. Muito. Mas no meio da discussão surge uma interpretação que eu achei muito interessante. Um utilizador sugere que a manifestação até pode funcionar. Mas não por Maria. Não. A hipótese dele é que, ao focar-te tanto num objetivo e ao acreditares que o consegues, ganhas uma autoconfiança brutal. O que faz sentido? E essa confiança leva-te a tomar ações mais ousadas, a estar mais atento a oportunidades. No fim, alcanças o objetivo pelo teu esforço. Mas Atribuis o sucesso ao poder do subconsciente. É giro.
Retira-se a magia, mas mantém-se o resultado. É isso mesmo. É como se o livro funcionasse, mas pelas razões erradas. Transforma-se numa espécie de manual de auto-hipnose psicológica. Uma visão pragmática. Sim. Claro que também há quem não tenha paciência e lhe chame só lixo. E do outro lado há quem defenda que os críticos não percebem o contexto espiritual da obra, que tem paralelos com a Bíblia, com a fé. É um livro que, pronto, gera reações fortes. O que nos deixa com um puzzle. De um lado, uma filosofia que inspira milhões com promessas de poder ilimitado. Do outro, um ceticismo que a vê como fantasia. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante, porque para resolver o puzzle fomos buscar a tal dissertação de neurociência. E o que ela nos diz sobre o cérebro é surpreendente quando o comparamos com as ideias do Murphy. O que é fascinante é como os modelos científicos que não têm qualquer intenção de validar a autoajuda acabam por descrever um funcionamento mental que, de forma estranha, ecoa às intuições dele. A dissertação foca-se muito no modelo do Daniel Kahneman, que divide o nosso pensamento em dois sistemas. O famoso Sistema 1 e Sistema 2. Exatamente. O sistema 1 é o rápido, automático, intuitivo, emocional. É o nosso piloto automático que toma a maioria das decisões do dia-a-dia sem nos darmos conta. É de onde vêm os feelings, as intuições. É isso mesmo. Aquele sentimento que nos diz para confiarmos ou não em alguém. Espera lá. Estás a dizer que a ciência moderna, através de um prémio Nobel, basicamente deu um nome técnico, Sistema 1, àquilo a que o Murphy há décadas chamava subconsciente. A descrição é muito parecida. A semelhança é inegável e fica ainda mais interessante quando olhamos para o sistema 2. Este é a nossa mente consciente, lenta, analítica, deliberada, a que usamos para resolver um problema de matemática. Requer esforço e concentração? Exato. E se o sistema 1 é este gigante impulsivo, o sistema 2 seria o supervisor consciente que tenta pôr ordem na casa, certo? Sim, essa seria a lógica. Só que há um detalhe crucial que a tese sublinha. O sistema 2 é incrivelmente preguiçoso. Preguiçoso? Muito. Na maior parte do tempo ele não verifica o trabalho do sistema 1. Simplesmente aceita as sugestões, as intuições, os sentimentos como factos e age de acordo com eles. É por isso que depois de um dia cansativo é muito mais fácil ficar a ver uma série Decisão do Sistema 1 do que ir ao ginásio, uma tarefa do Sistema 2. Perfeito. O nosso sistema 2, a nossa força de vontade está exausto e o piloto automático assume o controlo. E é aqui que podemos fazer a ponte. As técnicas do Murphy, como a visualização repetida, as afirmações, podem ser vistas como uma tentativa de programar ou treinar as sugestões que o sistema 1 envia ao preguiçoso sistema 2. É como ensinar novas respostas automáticas ao nosso piloto automático. Precisamente. A tese até tem um exemplo perfeito do poder que estas sugestões têm sobre nós. Parece saído do livro de Murphy, mas é de um estudo científico. Deram a provar a umas pessoas o mesmo vinho, mas em duas taças. Numa dizia que era um vinho caríssimo, na outra que era barato. E o resultado visto com ressonâncias magnéticas foi espantoso. A área do cérebro associada ao prazer estava genuinamente mais ativa quando as pessoas bebiam o vinho que acreditavam ser mais caro. A experiência física do sabor foi literalmente alterada pela crença. Exato. O que nos leva a outra perspectiva, a do António Damasio. Se o Kahneman fala de um sistema intuitivo, o Damasio dá-nos uma pista sobre a sua base biológica. Não é? Exato. Com a sua hipótese do marcador somático, o Damasio defende algo revolucionário, que a emoção não é inimiga da razão, é uma parte essencial dela. Como assim? Ele diz que as nossas experiências criam marcadores no nosso corpo, sentimentos viscerais, o tal aperto no estômago ou gut feeling que associam emoções a resultados de certas decisões. Portanto, a intuição tem uma base física, não é algo etéreo. Precisamente, quando pensamos numa escolha, esses marcadores são ativados e alertam-nos. Cuidado, isto correu mal da última vez, ou força, isto parece com aquela vez em que tiveste sucesso. Isso limita as opções que a nossa mente racional tem de analisar. Drasticamente. Torna a decisão possível e muito mais rápida. É a neurociência a dar um palco de honra ao sentimento e à intuição, que são os pilares da obra de Murphy. Este modelo de Kahneman, com dois sistemas, já é muito revelador, mas a nossa experiência mental parece ainda mais complexa. Será que esta divisão entre intuitivo e racional é a única forma de ver as coisas? Não, não é. E a tese traz outro modelo, o de Donald Norman, que talvez seja ainda mais útil para a nossa conversa, porque divide o processo em 3 camadas de processamento.
3 camadas. Ok, vamos a isso. A primeira e mais básica é o nível visceral. É o nosso cérebro primitivo, a parte que reage em milissegundos de forma automática e pré-consciente. Aquela reação imediata. O arrepio. Exatamente. O arrepio que sentimos ao ver algo belo ou assustador, antes de sequer pensarmos nisso. É o nosso cérebro reptiliano a dizer gosto ou não gosto, seguro ou perigoso. Decidido em meio segundo. E depois? Depois vem o nível comportamental. Este é o mestre dos nossos hábitos e competências aprendidas. É o que nos permite conduzir e pensar na lista de compras. O corpo sabe o que fazer, de forma subconsciente, sem a mente consciente ter de dar ordens. É o domínio da prática que se torna automática. Isso mesmo. Ok, temos o instinto, que é o visceral, e o hábito, o comportamental. Onde é que entra a nossa consciência? A capacidade de planear. Entra no topo. O nível reflexivo, esta é a nossa mente consciente. Contemplativa, é aqui que está o pensamento abstrato, a nossa autoimagem, as memórias. É o nível que olha para as reações dos dois outros e pensa, por que é que eu senti aquele arrepio? E se aplicarmos este modelo de 3 níveis às técnicas do Murphy, o que é que encontramos? Encontramos uma estratégia, talvez não intencional, para alinhar estas 3 camadas. As técnicas dele, como a visualização, começam no nível reflexivo. Usa-se a mente consciente para criar uma imagem forte do objetivo. Como a mulher a imaginar a carteira. Exato. O objetivo dessa prática repetida é duplo. Primeiro, influenciar o nível comportamental. Criar novos hábitos, predispor-nos a agir de formas que nos aproximem do objetivo, muitas vezes de forma automática. E o segundo? O segundo, e talvez mais importante, é gerar uma resposta positiva no nível visceral. Criar o sentimento, a emoção visceral de sucesso, de posse, antes mesmo de o objetivo ser real. Ou seja, a ciência não apoia a ideia de que pensar numa carteira faz materializar-se e vir ter connosco. Não há qualquer evidência para isso. Mas a ciência confirma algo que, na prática, pode ser igualmente poderoso, que usar o nosso pensamento consciente, o reflexivo, para gerar uma emoção forte, a visceral, pode de facto treinar os nossos hábitos e a nossa percepção, o nível comportamental. E isso aumenta a probabilidade de reconhecermos oportunidades e agirmos para alcançar os nossos objetivos. Drasticamente. Recapitulando, então, partimos de um livro de autoajuda que, à superfície, parece prometer magia, e vimos as críticas que o acusam, com alguma razão de ser, pseudocientífico. E acabamos por descobrir que, embora os mecanismos que o Murphy proponha sejam espirituais ou metafóricos, a premissa central dele encontra um eco surpreendente na ciência cognitiva moderna. A ideia de que a nossa vida é majoritariamente governada por processos automáticos, emocionais, subconscientes. É o pilar do trabalho de Kahneman, Damasio e Norman. A ciência descreve o fenómeno em termos de neurologia, de psicologia, não de metafísica, mas o reconhecimento da profunda influência deste outro eu dentro de nós é o mesmo. A grande diferença está no como, não tanto no quê. Exatamente. O Murphy viu o fenómeno e deu-lhe uma explicação mística. A ciência viu o mesmo fenómeno e está, pouco a pouco, a mapear os circuitos cerebrais que o explicam. Para terminar, fica uma reflexão que me parece central em tudo isto. As fontes mostram-nos uma tensão fascinante. Por um lado, a nossa intuição, o sistema 1, os marcadores somáticos, é uma ferramenta de orientação poderosíssima, como defende o Murphy. É o que nos ajuda a tomar decisões rápidas e eficazes. Mas por outro lado, e este é o grande paradoxo da mente humana, a psicologia moderna também nos ensina que essa mesma intuição, esse mesmo sistema 1, é a principal fonte de todos os nossos preconceitos, estereótipos e erros sistemáticos de julgamento. Sim. E a questão que fica no ar, e para a qual não há resposta fácil, é esta. Ao tomar uma decisão importante na vida, como é que se distingue uma intuição genuína, produtiva, que nos guia na direção certa, de um viés cognitivo traiçoeiro que nos está a desviar do caminho? Saber usar o poder da nossa mente talvez comece por saber responder a essa pergunta.